Eu tenho uma história sobre isso que você falou, mas eu acho que essa minha cicatriz aí, eu acho que isso daí tá. Foi desde pequeno já que eu fui cauterizado, porque quando eu era mais novo, eu fazia vários esportes, né? Vôlei, futebol era uma catástrofe, mas vôlei, natação, basquete, enfim, fiz todos. Luta, inúmeras, né? E assim, eu era um bom esportista. Eu era literalmente um bom esportista. No vôlei eu jogava muito bem, assim. Eu era titular de. Eu sou 92, né? Então eu era titular de quem era 88, 4 anos mais novos. E eu acho que uma das coisas que mais me marcou, você falando isso me lembrou exatamente essa situação. Que, cara, nos jogos mais importantes que eu tive, minha mãe e meu pai nunca estiveram lá pra me ver. Entendeu? E, tipo, era quem eu achava que ia estar lá pra me ver. E eles nunca tiveram. Daquele momento pra mim, não, tudo bem, eu vou fazer isso por mim, né? Porque eu gosto. Porque eu quero ser um pouquinho melhor do que eu sou todo jogo. Pra ser melhor por mim mesmo. E eu acho que isso foi algo que sempre é, foi um mindset que ficou em mim, que eu faço as coisas hoje não por reconhecimento, né? Lógico que é bom você ter reconhecimento, mas eu acho que o melhor reconhecimento é quando eu olho para mim no espelho e falo, caralho, você conseguiu fazer aquilo acontecer. Eu acho que esse reconhecimento para mim é o melhor que existe, né? Hoje em dia, vendo isso, mas foi bem engraçado que você chamou isso, me lembrou as historinhas. Eu era pequeno, assim, olhei para agora, não tá eu bom, também tenho uma história parecida com essa, e aí até são palavras, você fala assim, que a pessoa não quer que você faça, ou que não vê. Eu acredito mais que a pessoa está se retratando no espelho do que não querer, ou não gostar do que você faz, ou não curtir o negócio que você faz. Às vezes, e assim, eu tenho um exemplo em casa, eu sou filho único de mãe solteira, e minha mãe, ela, da melhor forma que ela pôde, ela tentou me orientar para o que seria bom, mas esqueceu de perguntar se seria o que eu queria. Por exemplo, eu fiz vestibular de Relações Internacionais. Eu não sabia nem o que era Relações Internacionais, mas minha mãe achava que era bacana, que eu tinha que ser um diplomata. Ela só esqueceu de perguntar para mim se eu queria ser um diplomata formado de carreira, que tinha que fazer o Instituto Rio Branco. Hoje eu uso a diplomacia de outras formas, a diplomacia que eu digo, o modo de falar com as pessoas e resolução de conflitos, né? Mas assim, quando a gente foi abrir o cowork aqui, eu cheguei para minha mãe e falei assim, ó, vou vender meu carro, vou pegar meus investimentos que tiver aqui e vou investir no negócio. Minha mãe falou, meu filho, e se tudo der errado? E saiu automaticamente, muito rápida a resposta. A senhora tem mais um quarto na sua casa? Se tudo der errado, a gente volta para casa. Mas e se não der errado? E daí foi quando ela... Aí assim, eu vi a sua explicação do espelho. Eu acho que ela colocou, ela que foi criada de uma forma que era legal, como o meu avô era funcionário público, era legal ser funcionário público e ter o garantido, e ela tinha o garantido dela, ela se espelhou naquilo e falou assim, não, mas é muito arriscado. Arriscado para quem, né? Sim. Arriscado talvez para a senhora que está acostumada com essa realidade, e graças a Deus que a gente eu não fiz o que ela falou, e fui ao contrário daquilo. Mas aí vem outro ensinamento que é interessante que quem está em casa ouça. Geralmente nossos pais têm as limitações, mas tem algumas coisas que eles conhecem mais a gente do que qualquer outra pessoa. E às vezes a gente tem que escutar um conselho de um pai e de uma mãe com prudência. Não ir na loucura, não, vou investir tudo aqui. Isso teve planejamento. Antes da gente dar o primeiro passo, a gente planejou por mais de 6 meses e muito mais do que isso, vários anos de estudo de negócio para a gente poder fazer aquele passo. Então, essas transições, essa mudança, no meu caso, foi uma mudança estudada. E estamos aí, vamos fazer 5 anos de Brains Cowork esse ano. Sabe uma coisa super interessante que vocês trouxeram aqui, que é a postura dos nossos pais, né? Os nossos cuidadores, né? Nem todo mundo teve a oportunidade de ser educado pelos seus pais, sim, né? Mas teve pessoas que foram seus cuidadores. E aqui vale um ponto muito importante, né? Quando eu me refiro no apoio, eu tiraria pai, mãe, o cuidador que nos cuidou dessa jogada, né? Porque
com pai e mãe, né? Você trouxe, Lucas, agora o exemplo dos seus pais. Hoje eu como pai. Mas quando né? eu era pequenininho, né? Isso, quando eu era pequenininho. Hoje eu como pai eu posso dizer isso. A gente vê os nossos pais, né? Como essas figuras, né? Grandes, adultos, né? Fazendo. Hoje, com minha mãe também, né? Mãe solo desde os 8 anos, quando se separou do meu pai. E ela cuidando de 2 filhos, né? E até comentei no outro podcast, mas a minha mãe sempre teve uma atitude muito dura na vida, né? Assim, de ser brava, né? Ariana, digo, satanarias, né? Literalmente, né? Dura, enfim, né? Por muito tempo, né? Eu assumi 2 papéis, né? Que não eram meus, né? Que era ser marido da minha mãe com 8 anos e pai do meu irmão, né? Então, desde cedo precisei assumir esses papéis que nem... Não é combinado, né? A gente assume papéis na nossa vida. E por muito tempo, com a relação da minha mãe e do meu irmão, precisei ser o salvador, né? O tempo inteiro, o que está faltando para minha mãe, para o meu irmão, sabe? Né? E há poucos anos eu coloquei eles no seu devido lugar, é o que eu chamo carinhosamente de dizer assim: mãe, eu sou seu filho, não sou seu marido, né? Irmão, eu sou o seu irmão, não sou o seu pai, né? Colocá-los no devido lugar nessa amorosidade de eu quero ter a relação correta com vocês, né? E hoje eu compreendo, né? A minha mãe, nossa, teve épocas que ela ia me buscar na escola, né? E ela, meu Deus, todo mundo da escola tinha ido embora e eu estava lá, né? E eu chorava e depois gritava com a minha mãe, dizendo: meu Deus, você me deixou aqui. Minha mãe estava trabalhando. Minha mãe, hoje eu tenho essa visão, ela estava trabalhando. Ela, sabe, todo mundo da igreja sempre falou isso. Minha mãe era o Lúcio, acho que é, né? Minha mãe tinha 2 empregos, sabe? Tipo, e eu... Hoje eu olho com essa empatia, com essa amorosidade, né? Me fez na hora que você contou, na hora quando você diz, Lucas, eles não participaram. Provavelmente eles estavam cuidando de outras coisas para você estar aí. Sabe, me veio agora na cabeça o quanto a gente, né, da tua mãe, né, Gus, o quanto sacrifícios invisíveis foram feitos, né, que na nossa imaturidade da infância, da adolescência, não deixam de não impactar. Não estou aliviando, claro que eles influenciam. Mas quando a gente cresce, começa a olhar para nossa mãe, para o nosso pai, para as pessoas que nos cuidaram, né? De uma forma mais leve, né? Dizer assim, eles deram o melhor que eles podiam com o nível de consciência deles. Eu digo isso com meu pai. Meu pai nunca foi presente, né? Na minha vida. Ele só aparecia de vez em quando, mas figura paterna, né? Foi o meu padrasto depois, né? Ele foi o meu pai. E por muito tempo tinha isso do meu pai não estar presente, essa falta. E hoje, né, eu consigo dizer, meu Deus, ele deu o melhor que ele podia dentro do nível de consciência dele, né? Sabe, de ser pai, eu cada vez mais vejo isso. Tem o ser pai e o estar pai. O ser pai é ter essa consciência de que independente de você estar longe ou estar perto, independente do tipo de relacionamento que você tem, às vezes o pai está longe, o filho está longe, enfim, independente da dinâmica, ser pai tem a ver com presença e conexão. Os 2 pilares para mim para a espiritualidade. O como você está presente na vida do outro. Pode ser uma fala, olha, estou aqui, um áudio, seja o que for. Estar pai é o cargo que você assumiu, aquela que eu vejo meu pai estando pai, ele estava pai, né? Ele dificuldades para ligar no aniversário, se esquecia do meu aniversário, né? E hoje eu digo assim, depois de muita, como eu digo assim, terapia, né? Terapizado, falo com essa leveza, com muita terapia, né? E a sabedoria que a experiência todas têm me trazido, inclusive a de pai, né? De compreender que o meu pai, primeiro, o papel dele foi trazer a vida, né? O propósito dele como pai foi trazer eu e meu irmão para essa vida. E segundo, compreender as dores dele como ser humano, as dores que ele tinha com a mãe dele, né? Dos medos dele, vê-lo como ser humano. E compreender que, na verdade, hoje, o melhor que ele fez para nós, para mim e para o meu irmão, foi ter se separado da minha mãe, né? Porque eu não consigo imaginar qual seria a nossa vida, para onde que a nossa vida teria ido se meu pai tivesse... Sabe quando você diz, vamos manter um casamento pelos filhos? Acho que pode ser muito responsável pela vida de todo mundo. Então, às vezes, o melhor que um casal pode fazer
pelo bem de todos, não apenas pelos filhos, é se separar e compreender que eles só ficaram juntos para trazer essa pessoa à vida, né? Esse foi o papel. E a partir disso, né, a pessoa conseguir se libertar disso. A gente estava falando, nossa, mas nós fomos falar de paz quando a gente está falando da próxima jogada profissional, né? A nossa autossabotagem, a nossa... Lembra que nós falamos, inclusive foi no podcast 3, né? Para quem não assistiu, tem que ver. Sobre medo de ser bem-sucedido, né? Nossa, mas como pode ser medo a ter sucesso? Qual é a relação que você faz com o sucesso? Se eventualmente você criou num ambiente, né, direto ou indireto, onde sucesso era não estar presente, onde tinha brigas, né? Você tem uma ligação negativa com o sucesso, você jamais se tornará aquilo que você despreza. Então, acho que até o Gus trouxe essa história, né? Trouxe. Vale muito a pena quem não viu, porque às vezes você por mais que... E veja, e a evolução do Freud, que eu sempre gosto de trazer contexto, né, para a gente compreender. O Freud falava do efeito do consciente, né? Do ego, superego, ID, né? Do impacto das nossas ações no consciente. E o Jung, que é o aluno dele, veio falar sobre o inconsciente, né? E trouxe assim, o nosso comportamento aqui é muito mais profundo, Jung falando, né? Muito mais profundo daquilo que a gente vê. Uhum. Tem a ver com outra coisa, e ele trouxe o nome inconsciente. Então, todas essas nossas, às vezes, dúvidas, né? De qual é a clareza, a gente tem que olhar o contexto. Lembra do passo para trás? Então, que eventualmente comportamentos nós estamos repetindo dos nossos pais e eles repetindo dos pais deles, né? Para a gente, quando a gente entende o contexto, a gente pode perceber, meu Deus, eu estou repetindo os mesmos medos, como a sua mãe disse, né? Veja, olhar com amorosidade seria assim, o que leva a sua mãe a dizer que não vai dar certo? É a história dela, sabe? E você olha com amorosidade, olha todos os sacrifícios que ela teve. Ela está querendo ajudar você, ela está querendo salvar você, né? E com amor, a gente, com a maturidade, né, acolhe. Eu compreendo, é justificável, mas é seu. Eu vou ter a minha história. Quando você consegue separar aquilo de uma forma leve, você começa a tomar as suas decisões, né? Que eu gosto muito do seu caminho da iluminação, né? Você começa a compreender do seu impacto. Tem uma frase que eu li há muito tempo e que eu gosto de trazê-la. Ela é simples, mas ela carrega um peso muito forte. Ela diz assim, ninguém vai salvar você. Não existe salvador ou salvadora. Sabe, naquele momento que alguém quer que carrega eu no colo, sabe, soluciona os meus problemas. Todos nós queremos essa pessoa. Ela não vai vir. Não é o nosso marido, não é a nossa esposa, não é a nossa namorada, não é a nossa mãe, não é o nosso pai. Ninguém vai salvar você. Quem se salva é você. Nossa, hoje, quando eu vi, não fez muito sentido naquela época. Hoje eu compreendo o poder daquilo. Quem se salva é você. Quando você consegue ter a clareza de que se você decidir recomeçar, refazer, fazer o que você quiser e só depende de você... Meu Deus, você está dando poder a você. Por isso eu digo, eu estou me salvando quando quebrei o vínculo de esperar eventualmente reconhecimento, e ele é importante. Eu digo que o reconhecimento é um sinal do universo dizendo que o caminho é por isso mesmo. Uhum. Quando outras pessoas reconhecem que você está fazendo algo diferente, no sinal do universo, é por esse caminho. É por aí, sabe? Um estímulo, ele é importante sim. Ficar preso ao reconhecimento é o que deve mudar, né? Eu estou fazendo porque o reconhecimento ele vai vir. Pode ser pelas pessoas, você pode esperar de onde que esse reconhecimento vem, de onde que esse estímulo vem. E pode ser que não venha das pessoas que você imagina, mas ele vai vir. Então, a mudança se nutre, por isso falei isso, para a gente tirar da jogada pai, mãe ou quem nos cuidou, né? Porque a ligação dessas pessoas com a gente é muito diferente de amigo, né? Amigo que não torce é isso mesmo, é espelhamento, né? Então, por exemplo, um amigo que não torce lá o que disse que não vai dar certo, é um espelhamento da limitação dessa pessoa para com você.
Agora, mãe, pai, quem nos cuidou, quem nos educou na infância, é outro tipo de ligação, né? Não é o espelhamento, né? Apenas. É uma outra relação e a gente precisa separar as duas, tá? Nesse caso em particular com os pais. E a gente volta na essência. Quanto mais você, né? O efeito do acredito fortemente, o autoconhecimento é o caminho, né? Se hoje, sabe, até a gente falou aqui no podcast número 4, né? Ferramentas estão disponíveis na internet. Hoje a informação é a commodity. Mas eu não sei onde que está ruim. Entra no Google e coloca Roda da Vida. É uma ferramenta simples, a mais simples de todas, mas para quem está iniciando nessa jornada que te Clareza, a primeira coisa, imprime lá uma Roda da Vida. Vai avaliar 12 áreas da tua vida. Se dá uma nota de 0 a 10, 10 sendo, meu Deus, isso aqui tá incrível, 0 sendo nada. Preencha e veja, olha, nesta área aqui na profissional eu me avalio 5. E aí a pergunta, por que 5? O que está faltando? É isso mesmo? Você vai ter autoterapia, sabe? Um processo, isso um outro ponto que com certeza vai dar um outro podcast, né? Quando você assume que você se salva, você que gera esse movimento. Você precisa, não espere dos outros, né, esse estímulo profundo. Você precisa correr atrás dessas coisas e aí a transformação é muito mais intensa. Mas primeiro, faça a sua leitura, você começa a se questionar, sabe? Utilize a informação por um bem seu. Avalia como você está a partir disso. Por que eu não me sinto totalmente realizado nesta área? O que está faltando? E a partir desse primeiro momento de clareza, aí você começa, onde que eu gostaria de ser? Nossa, tem um autor que para mim está se tornando há muito tempo já, o meu mentor, ele não sabe, não me conhece, mas a gente ainda irá se encontrar, que ele é vivo, né? Se chama Joe Dispenza. Ele é um americano que ele trabalha, né, pesquisador, médico, ele trabalha muito com a questão de neurociência atrelada ao desenvolvimento pessoal, né? Então, tudo de autoconhecimento que ele trabalha traz a neurociência, tenta comprovar cientificamente coisas que é física quântica, espiritualidade, coisas que as pessoas ainda têm umas resistências por falta de conhecimento, ele traz um embasamento científico. E ele fala muito sobre a importância da gente ter a mentalidade e a forma de pensar adequada, né? Inclusive eu falei a frase dele aqui, né? Um passado conhecido criará um futuro previsível, né? E dentro das falas dele, ele diz, em quem você precisa se transformar para atingir a vida que você quer? Em quem você precisa se transformar fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente? Sabe? E ele fala o conceito do eu antigo e o eu do futuro. Sabe aquele futuro, aquela pessoa, né? Eu começo, inclusive, no meu próprio processo de iluminação. Quais são as minhas virtudes, né? Que coisas eu quero desenvolver? Coragem é uma delas, né? A própria leveza, né? A prosperidade e a abundância são virtudes que eu quero trabalhar. O Sebastian de hoje precisa desaprender certas coisas para viver aquele Sebastian. Aquele Sebastian onde eu faço acontecer. Eu vou criar as oportunidades. Eu vou lidar. Eu tenho certeza, sabe? Pode soar muitas vezes muito pretensioso, mas se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar, né? Então eu acredito naquilo que eu estou falando porque isto faz sentido para mim. Como o outro vai receber, eu não tenho controle, jamais terei, então não é algo que me tire a energia.